Seja bem-vindo em mais um vídeo do canal. Aqui é o psicólogo Matheus Coelho, passando para conversarmos sobre autossabotagem. Como vencer a autossabotagem em 4 passos. O que a psicologia entende sobre isso e como você pode melhorar a sua vida. Mas antes da gente entrar de fato no conteúdo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, para ativar o sininho. E somente se o conteúdo fizer sentido para você, você dê um like. Pode me dar um dislike também, para que eu saiba talvez o que eu preciso melhorar nesse conteúdo. Deixe o seu comentário do que você gostaria que fosse feito de diferente, coisas que podem ser melhoradas nos vídeos aqui no canal. Eu fico muito feliz de ter você aqui e hoje nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é autossabotagem, vou citar os exemplos de alguns perfis. Segundo, nós vamos falar sobre o mecanismo por trás da autossabotagem. E terceiro, nós vamos falar sobre 4 passos que a psicologia entende que, se aplicado, você consegue vencer esse conceito, vencer essa barreira, esse obstáculo, que é o obstáculo da autossabotagem. Primeiro, eu preciso que você entenda o que é, porque aí você vai analisar se você faz, se você pratica e o que você pode fazer, inclusive, para mudar a sua vida e fazer um 2025 diferente. Esse, inclusive, será o último vídeo de 2024 do canal e espero que em 2025 tenhamos muitos conteúdos importantes, muitas participações suas por aqui. Vamos começar então com a definição propriamente dita do que é a autossabotagem. A autossabotagem é um comportamento, seja ele racional, ou seja, a pessoa percebe o que ele está fazendo, mas também existem muitos comportamentos irracionais que a pessoa não percebe, de nos afastar daquilo que realmente queremos. Como assim, Matheus? Me cita alguns exemplos? Eu vou não só citar alguns exemplos, mas eu vou trazer aqui os 4 principais perfis de autossabotadores, para você analisar se você cai dentro de um deles. Mas o principal ponto que eu preciso que você entenda é que, de alguma forma, todos nós somos a gente se autossabota em algum momento. Porque é uma estratégia de autopreservação do corpo e do cérebro. Então olha que interessante. Matheus está me dizendo que todo mundo vai ter. Alguns têm níveis altos, que pode ser disfuncional, prejudicial. Alguns têm níveis gerenciáveis e níveis aceitáveis. E está tudo bem, não prejudica a qualidade de vida, não prejudica a realização de objetivos. São 4 perfis que eu entendo que são recorrentes e que podem ser muito prejudiciais. Eu gostaria que você avaliasse. O primeiro perfil é o perfil vitimista. É aquele que tende a querer fazer uma coisa, só que quando ele vai fazer, ele tem alguns padrões de pensamento e de comportamento de se colocar como vítima. E ele acaba não atingindo os seus objetivos. Entenda então a autossabotagem como isso. Eu quero ir para algum lugar, mas eu faço coisas que me afastam desse local. Eu quero ir treinar, mas eu vou e ligo a televisão. Eu quero fazer dieta, eu compro uma caixa de chocolate e como ela inteira. Eu quero começar a estudar, muito importante para mim, mas eu nunca começo. Quando eu vou perceber, eu estou muito tempo nas redes sociais. Então esse comportamento que é contrário, normalmente a gente dá o nome de autossabotagem, que a pessoa está fazendo algo contrário àquilo que seria de fato desejável para ela mesma. E o vitimista é o primeiro perfil. É aquele que fala assim: eu não consegui gravar o vídeo, né? O Matheus lá querendo gravar, fazendo vídeo pro canal, eu não consegui começar o meu, por quê? Porque eu ainda não tenho o celular bom, eu ainda não tenho a iluminação correta. Quando eu tiver mais conteúdo para compartilhar, aí eu vou compartilhar. A pessoa tende sempre a jogar, a responsabilidade da sua ação, a responsabilidade da sua mudança para os outros. Olha, eu não consegui treinar porque de fato a academia ela tá muito cara. Ou seja, então a pessoa joga essa desculpa para outra coisa e acaba afastando ela dos seus objetivos. 2, a pessoa é o perfil permissivo. O que é o perfil permissivo? É aquele que pega leve demais consigo mesmo. Ele coloca muito prazer e pouco sacrifício e pouco disciplina e abrindo mão às vezes de coisas que são importantes. Então o perfil permissivo, ele se permite demais. Então é aquele que fala assim: olha, eu trabalhei muito, então eu mereço isso. E às vezes isso que merece ele vai se arrepender depois, porque é contrário ao que de fato ele gostaria. Então se você é permissivo demais, você está dentro do perfil número 2. Terceiro, medo. E aqui tem alguns medos. Eu vou citar o medo do fracasso, por exemplo. A pessoa que ela tem medo de fracassar, ela pode deixar de fazer algumas coisas. Medo de ser criticado pelas pessoas, medo de, inclusive, de ter sucesso e não conseguir gerenciá-lo. Então aqui é a pessoa que tem medo e deixa de fazer coisas por causa disso. E 4, e também muito comum, é o autocrítico ou perfeccionista. É aquele que ele precisa começar, por exemplo, a treinar, mas ele fala assim: olha, meu tênis ainda não é bom. Quando eu encontrar um tênis melhor, eu vou começar. Ele espera
ter um momento perfeito, os cenários se alinharem, tudo estiver da maneira que ele gostaria, aí ele vai ter uma chance na mente dele de começar de fato a fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu gostaria já, finalizando essa primeira parte do vídeo, o que é a autossabotagem, que você analisasse quais são os perfis que você mais cai, quais são os perfis que você mais se encaixa, porque quando você entender e conseguir nomear, já é uma grande oportunidade para você conseguir de fato fazer diferente. Eu, por exemplo, tenho uma grande chance de cair dentro do autocrítico. Às vezes eu quero que as coisas sejam muito perfeitas, eu quero que tudo saia muito alinhadinho, e às vezes eu adio coisas. Fiquei um tempo, inclusive, sem gravar vídeos pro canal exatamente por causa desse perfil de autossabotagem. Então eu prefiro que você não caia nisso, não deixe de fazer coisas que são importantes para sua vida por nenhum desses perfis, porque eu quero que de fato você entenda e vença eles. Mas, Matheus, como é que isso funciona no nosso cérebro? Como que isso se retroalimenta no nosso dia a dia? Por que a gente faz isso, sendo que eu quero fazer uma coisa, quando eu percebo eu faço uma coisa contrária? Agora é a parte número 2. E a parte número 2, para você entender como funciona a autossabotagem, você precisa entender como o cérebro funciona nesse caso. E tem 3 princípios de como o nosso cérebro, a nossa mente funciona, que mantém o mecanismo da autossabotagem. Primeiro, o nosso cérebro, ele sempre preferirá a segurança do que a insegurança, do que o risco. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele prefere focar em algo que nos protege para a sobrevivência. O nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade, ele gosta dessa segurança. Se algo gera desconforto, se algo gera mudança, vai contra o cérebro. Por isso que, às vezes a gente quer uma coisa, o cérebro quer outra. Eu quero fazer isso, mas o cérebro não quer fazer isso. Então, como nós temos que lidar com o cérebro, aprender a lidar com ele também nos dá um passo importante, como vencer a autossabotagem. Segundo, o segundo ponto que o cérebro funciona o cérebro sempre funcionará preservando energia. E por que a gente chama de economia cognitiva? E por que isso é importante para o cérebro? Mais uma vez, para manter a sobrevivência. Inclusive, gente, o cérebro, ele prefere sobreviver do que focar numa estratégia que é para crescer. Porque sobreviver é mais seguro, sobreviver é mais estável, mantém a segurança e, segundo, mantém aquele ponto que a gente não gasta energia. Pensar gasta energia, mudar gasta energia, estudar gasta energia, começar a fazer um hábito novo gasta energia, sair de um vício ruim para um vício bom, tudo isso gasta energia. Então percebe que você quer ir para cá, mas o seu cérebro com os padrões dele quer vir para cá. Isso é autossabotagem. Então, outro nome para autossabotagem seria autopreservação cerebral. Então o nosso cérebro, ele quer manter sempre o mesmo ciclo, o mesmo ritmo. A gente vai chamar isso tecnicamente de caminho neural. Não vou entrar muito nessa parte de neurociência. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo técnico nesse sentido, coloca aqui no comentário que eu vou me dedicar a aprofundar mais esses conteúdos. Mas eu vou trazendo aqui conteúdos mais simples, mais aplicáveis, né? Porque assim eu entendo que fica mais acessível. E terceiro padrão do cérebro é manter o padrão. O terceiro princípio do cérebro é manter o padrão. Ou seja, ele quer segurança, ele quer economia de energia, ele quer manter o padrão atual, mesmo que esse padrão não seja um padrão saudável. Olha só que interessante, né, como funciona o nosso cérebro. Se você está dormindo errado, há uma grande chance do seu cérebro continuar fazendo você dormir errado. Porque ele entende que esse padrão é o correto e deve ser mantido, mesmo que inicialmente aquilo seja disfuncional ou prejudicial. Por isso, eu sempre bato na tecla da importância da gente reavaliar constantemente a nossa vida para avaliarmos se estamos indo em direção significativa, não necessariamente no caminho mais fácil ou no caminho mais confortável, porque às vezes a gente precisa de mudança, a gente precisa de desconforto, a gente precisa sair da zona de conforto para criar uma vida significativa. Então, o cérebro mantém todos esses caminhos, esses princípios funcionando através de duas coisas. Primeiro, através de hábitos ou vícios, né? Vícios seriam hábitos ruins, através de hábitos. E 2, através de crenças. Quando a gente tem uma crença muito forte, o nosso cérebro quer manter segura essa crença. Ele vai tentar não gastar energia e, além disso, ele quer manter o padrão. Então, esses são os mecanismos do porquê que o cérebro autossabota. Por que o nosso cérebro, às vezes, a gente quer ir para um lugar, o cérebro quer ir para o outro. Porque é uma natureza de autopreservação dele. Só que aí agora, eu vou citar 2 exemplos para você perceber como isso funciona na prática. E aí a gente vai para os 4 passos, que é a parte prática de fato do vídeo. Por que eu não vou direto para a parte prática, Matheus? Porque se você não entender o que é
E o mecanismo que explica, você não aprende a lidar com você mesmo. Eu quero te dar informação científica, informação verdadeira e aprofundada. Por isso que esses conteúdos aqui, eles sempre são longos. São conteúdos de 10, 15. Eu tento não fazer passar de 15 para não ficar muito longo, mas é quase se fosse uma aula para que de fato você entenda como melhorar a relação com o seu cérebro. Quatro exemplos, eu até deixei anotado aqui para não esquecer e não me perder. Primeiro, quero começar a estudar. Então a gente sempre, quando quer fazer uma mudança, a gente começa com uma motivação, aquele desejo de querer melhorar algo. Quero começar a estudar. 2, vai vir aqui agora o que a gente chama de o início da autossabotagem, que são os pensamentos automáticos. O que a pessoa que quer começar a estudar pode pensar? Hoje eu estou cansado, eu mereço descansar. Cheguei em casa, depois de um dia cansativo, e vem um pensamento. Hoje eu estou muito cansado, eu mereço descansar. Qual o perfil que esse se encaixa? Pensa aí, se encaixa no permissivo, eu mereço. Foi muito cansativo, foi muito estressante o meu dia. Aqui agora entra a estratégia propriamente dito de autoproteção ou autopreservação. Como o botão aqui da permissividade foi ligado, o que a gente vai fazer? A gente vai evitar mudar, porque mudar é desconfortável. E a gente vai fazer alguma coisa prazerosa. A gente vai ligar a televisão para ficar ali tranquilo vendo uma série. Isso vai gerar uma consequência, que é o quarto princípio. A consequência é o quê? Tem a consequência de curto prazo e de longo prazo. A de curto prazo é um alívio. Faz sentido esse alívio para vocês? Eu tenho que começar a estudar. Eu falo, eu não vou para frente da tela? Muito melhor, né? Olha só, a tela é mais tranquilo, relaxante, prazerosa. Esse alívio, inclusive, é o que vai retroalimentar sempre a autossabotagem. Mas também tem uma consequência de longo prazo. Qual que é a consequência de longo prazo? Você fica frustrado, você desiste de mudar, você começa a ter uma baixa autoestima. Eu sempre falo que vou mudar, que vou estudar e não consigo. Aí você começa a ter pensamentos negativos sobre si mesmo. Até que um dia você tem outro pico de motivação e aí você começa de novo. Aí vai ficando girando e esse ciclo nunca muda. Outro exemplo seria uma pessoa que começa a treinar, ela chega em casa e pensa... Automático, tá, gente? A gente chama isso aqui de padrões automáticos porque o nosso cérebro ele vai no caminho contrário de preservação de energia. O que as pessoas vão pensar de mim na academia? Eu tô aqui, fora de forma, eu vou lá, as pessoas podem falar mal, tá vendo a pessoa que ele nem sabe treinar? Pensamento automático. Esse pensamento automático vai ligar o botão de autopreservação, que nesse caso é medo. Medo de ser criticado, medo de não saber como fazer, medo de fracassar, e isso vai levar ao comportamento propriamente dito, de não vou treinar, eu vou aqui ficar em casa comendo alguma coisa gostosa. Consequência, a última consequência, pequeno prazo, alívio, que retroalimenta tudo, porque você sempre vai querer um alívio, o seu cérebro sempre vai querer alívio. E a consequência de longo prazo, frustração, baixa autoestima, insatisfação com o corpo, porque eu nunca consigo treinar e manter o treino. E aí você mantém todo esse ciclo. Mateus, eu me vi dentro desses dois ciclos. Eu quero começar a fazer uma coisa e não consigo, eu quero fazer uma mudança e não consigo. Como que eu posso mudar isso? Agora nós vamos para os 4 passos finais. São 4 passos que eu vou ser bem diretivo e rápido, porque você precisa pegar, anotar e aplicar. Anote eles, porque assim você vai ter uma mudança. Primeiro passo para você sair desse ciclo negativo da autossabotagem e criar um ciclo de crescimento. Você precisa naturalizar a queda e parar de evitar. A gente tem uma grande tendência pela nossa própria criação, principalmente no Brasil e no nosso mundo ocidental, que é a de evitar o erro, a de evitar o fracasso, a de evitar constantemente a crítica. Se a gente vê a queda, a crítica, o fracasso como negativo, percebe que a gente vai querer evitar isso. O nosso principal objetivo de mudar aqui é naturalizar que a queda, que o erro e o fracasso, eles não são ruins por si só. Ruim é parar quando a gente erra. Agora, o erro, o aprendizado, na verdade, o fracasso, eles são oportunidades de aprendizado. E quando você erra, você tem a oportunidade de ajustar onde você errou. Então, se eu ia estudar e eu me auto-sabotei e não consegui, tudo bem, isso acontece. Agora, o que eu posso fazer de diferente no outro dia? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso planejar? O que eu posso corrigir? Naturalizar a queda é não se culpar diante de não conseguir, mas olhar isso como uma oportunidade de crescimento. Isso daqui muda a sua mentalidade. De uma mentalidade fixa, não posso fazer nada, não posso errar, eu tenho que ser perfeito no início, para uma mentalidade de crescimento, de progresso. Quem fala isso é Carol Dweck dentro do livro Mindset de Sucesso. Vou até deixar a capinha dele aqui para vocês. Segundo, depois de você naturalizar a queda, você precisa agora começar a identificar seus pensamentos automáticos e os seus comportamentos
de segurança. A gente dá um nome técnico para eles, que é aquele comportamento que vai manter o seu padrão cerebral de segurança, de bem-estar, de não querer mudar. Você precisa identificar isso. Nesses exemplos que eu citei, vocês perceberam que o pensamento automático é: eu mereço descansar porque eu estou cansado. E o comportamento de segurança é: eu vou ficar no sofá ao invés de treinar. Quando eu identifico esses... Porque esse aqui seria o... Imagina que eu estou indo para uma estrada e em algum momento eu escolho uma bifurcação. E isso vai me levar para um destino totalmente diferente de onde eu iria chegar. Esse pensamento automático e esse comportamento de segurança é exatamente a bifurcação. Então a gente tem que encontrar a bifurcação, porque é essa bifurcação que faz a gente ir para um caminho que a gente não queria. Eu vou para a esquerda, mas na verdade eu queria ir para a direita. Então você tem que identificar qual bifurcação o seu comportamento, o seu pensamento está te levando, para que você consiga corrigir a rota, que isso aqui é o próprio progresso. Terceiro, reestruturar esses pensamentos e reestruturar os seus ambientes. Reestruturar os pensamentos é para lidar com os pensamentos automáticos e reestruturar os ambientes é para lidar com os comportamentos de segurança. Então, se por exemplo eu tenho um pensamento: hoje eu estou muito cansado, eu mereço descansar. Eu percebo esse pensamento, é uma bifurcação, e agora eu vou reestruturar ele. Reestruturar significa corrigir para que ele me leve no caminho que eu quero ir. Se eu quero treinar, esse pensamento não me leva em direção ao treino. Agora eu posso reestruturar. Olha, realmente eu estou cansado, porém eu posso fazer um treino de 10 minutos. Então percebe que esse pensamento ele me leva na direção do progresso, me leva na direção da execução, da disciplina e contrário à autossabotagem. Então você precisa pegar o pensamento e reestruturar ele, principalmente procurando evidências. Nossa, meu pensamento fala que eu estou cansado e eu não vou conseguir treinar. Calma aí, o fato de estar cansado não significa que eu não consigo treinar. Comece a procurar evidências, anotar, dialogar mais com seus pensamentos e não acreditar em tudo que você pensa inicialmente. E os comportamentos automáticos, os comportamentos de segurança, você precisa melhorar os seus ambientes. Então, esconda o controle remoto se você tem a tendência de ver muita série. Saiba que se você tem a tendência de ficar muito tempo no celular, já desliga o celular antes de chegar de casa. Você precisa mudar o seu ambiente, porque mudando o ambiente externo, você também pode mudar o seu ambiente interno. E o último passo, e não menos importante, comece pequenos movimentos. Tudo que você for começar, para você conseguir vencer a autossabotagem, o nosso cérebro vai querer sempre a proteção. Se você começa pequenininho, o nosso cérebro não cria tanta resistência, ele não cria tantas barreiras e obstáculos, porque ele entende que pequeno é confortável, pequeno é menos difícil, é menos desafiador. E à medida que você vai começando, você vai melhorando, você vai se desenvolvendo, vai tendo resultado, e o resultado ele motiva. O resultado gera a sensação de querer investir mais tempo, investir mais energia. Então, para você encerrar todos esses 4 pontos, você precisa entender: o seu maior obstáculo é conhecer a si mesmo e vencer os comportamentos que levam você na direção oposta de fato onde você quer ir. Anote isso e coloque no papel, porque quando você tira da sua mente, coloca no papel, você consegue dialogar mais e executar ações diferentes. Eu espero de fato que esse conteúdo, que deve ter ficado longo, possa de fato te ajudar a não ter uma vida em 2025 de autossabotagem pura, mas principalmente de muita disciplina, de muita constância em direção da vida que faz sentido para você. Desejo para você um excelente fim de ano e um forte abraço.